Olá, o presente trabalho que iremos apresentar agora vai ser focado na doença de Gleiser que acomete suínos. Aí os discentes que vão falar vai ser eu, Natália e o Mikael. Para a gente começar, vamos dar uma breve introdução para entender como que aconteceu e por que a preocupação com isso, também com a doença de Gleiser. Aí a gente sabe que com a intensificação da produção de suínos, os problemas sanitários têm sido uma grande preocupação. Aí, referente às enfermidades respiratórias que acometem os suínos, existe a doença de Gleiser. Essa doença foi descrita em 1910 por Gleiser, dá jus ao nome da própria enfermidade. Mas após vários estudos, Bieberstein e White isolaram e identificaram essa doença só em 1969, mas ela ainda foi citada em 1975. Sabendo de tudo isso, a gente pode caracterizar essa doença. A doença de Gleiser afeta principalmente leitões jovens, na fase de maternidade e creche, tudo isso posterior ao desmame. Mas ela também pode ser identificada em todas as fases de criação de suínos. Mas a mortalidade dela vai variar de acordo com a imunidade do rebanho, a atuação de outros agentes infecciosos do complexo respiratório, o manejo da granja, podendo chegar até 50% o índice na granja, de acordo com a Embrapa. Para você ver o tanto que ela pode ser agressiva e afetar a granja. Sabendo disso, o que causa essa doença de Gleiser? A doença de Gleiser é causada pela bactéria Haemophilus parazois. Detalhe, ela infecta só suínos. Existem vários sorotipos dela. O que é sorotipo? Sorotipos são as diferentes variações da mesma bactéria. Aí, a sua virulência, que é o nível de agressividade também, pode variar de acordo com os sorotipos. Foram identificados 15 sorotipos, mas ainda assim, a gente sabe que 30% das bactérias isoladas não possuem classificação, para você ver o tanto que ela pode ser um grande problema na granja. Essas cepas virulentas da bactéria são capazes de invadir o sistema imune e causar a doença. Há também cepas não virulentas, que são as que colonizam o trato respiratório do suíno. Elas são incapazes de causar a doença sozinha, ela precisa de outro agente infeccioso respiratório ou em conjunto com a própria cepa dessa bactéria. A gente sabe que o surgimento dela sempre vai estar associado a situações de estresse do animal, a movimentação ou mistura de animais, manejo, tanto a densidade quanto a ventilação, a imunidade dos leitões, como eu já tinha comentado antes, e a co-infecção com os outros patógenos, igual eu falei. Ela pode habitar o trato respiratório do suíno, mas sozinha ela não consegue fazer com que a doença afete o animal ou que ela surja. Ela precisa de um agente infeccioso respiratório para estar ali ajudando. Sabendo disso, quais são os sintomas que a doença de Gleiser pode causar? Os primeiros sinais clínicos dela vão ser variáveis, mas vão se apresentar por volta da quarta até a oitava semana de vida do suíno. O que pode acontecer? Pode acontecer de ocorrer mudança comportamental, desconforto respiratório, febre alta, tosse, articulações inflamadas, insuficiência do sistema nervoso. Como um decúbito lateral, o que vai acontecer? O próprio suíno vai começar a fazer movimentos de pedalar e ter tremores. Além disso, os animais com a doença aguda apresentam lesões características, que é de policerosite
fibrinosa. O que é a policerosite fibrinosa? Uma espessa camada serosa de fibrina amarelada, que a gente consegue constatar na necropsia. Aqui tem imagens nos slides sobre isso, da policerosite afetando as vísceras dos suínos. A gente vê no coração, a gente vê no pulmão que o que acontece. Nessa imagem F aí, era no pulmão, nessa do lado direito também é no pulmão, também você vê nas articulações. Além disso, essas lesões vão poder incluir pleurite, pericardite, que a gente vê ali no coração também na imagem E, peritonite, artrite e meningite. Então, é uma doença muito grave se ela cometer uma granja de suínos. Mas como que a gente consegue diagnosticar essa doença? Primeiro, você vai ver o histórico clínico associado ao rebanho. Depois, você vai fazer o isolamento dessa bactéria e, por último, a sorotipagem. O que acontece? A sorotipagem nada mais é do que a utilização de anticorpos específicos contra antígenos de superfície da célula e micro-organismos a fim de identificar a própria bactéria para saber com o que está lidando. É isso que vai acontecer. Então, primeiro você vê o histórico clínico do animal, depois você isola a bactéria e faz a sorotipagem para poder saber qual que é o tipo de doença que você está lidando. Essa foi a minha apresentação, aqui tá as referências e o Mikael vai continuar. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mikael e vamos dar continuidade no nosso trabalho da doença de Glasser. Vamos iniciar a nossa discussão aqui falando sobre 3 tópicos. Primeiro, sobre estratégias de tratamento. Segundo, a notificação nacional e internacional. Terceiro, o impacto no mercado interno e externo. Iniciando o primeiro deles, que é a estratégia de tratamento, vemos que são utilizados o uso de antimicrobianos, porque é causado por micro-organismo, no caso em específico uma bactéria. Então se faz uma indicação de casos, no caso de aplicação para casos de surto, de não surtos, então se faz a utilização desses medicamentos para a prevenção. E com isso temos algumas drogas recomendadas, que no caso a picilina, cefalosporinas, quinolonas, gentamicina, sulfa, trimetoprina. Então são drogas que são mais recomendadas, que são mais utilizadas, mas lembrando de que por serem mais utilizadas, pode ocorrer a resistência dessas resistências bacterianas. No caso, como no uso de penicilina, tetraciclina, aminoglicosídeos, por serem várias e várias vezes utilizados, esses micro-organismos têm a capacidade de se adaptarem. E com isso pode ser mais difícil a utilização desses tipos de tratamentos. E sendo mais difícil o sucesso desse tratamento desses animais. E se tiver a necessidade, pode fazer a aplicação precoce em todo o rebanho afetado, evitando assim a disseminação dessa doença. Bom, partindo agora para estratégia de tratamento com vacina, a vacina como controle, existem alguns tipos. Temos sorotipos específicos e temos aquelas com proteção homóloga. Esses sorotipos específicos se fazem uma base de um determinado país, quais são as cepas que prevalecem, e é produzido esses sorotipos específicos. Por exemplo, a sorotipo específico dos Estados Unidos podem ser diferentes do Brasil, podem ter cepas diferentes,
pode não ser as mesmas cepas dessas bactérias. E a proteção homóloga é você pegar um tipo de cepa e você produzir e aplicar essa vacina para produzir, mas é eficaz apenas contra os sorotipos incluídos na vacina. E as autógenas. Essas autógenas são vacinas produzidas na própria granja através de análises desses intestinos desses animais, e essas análises são feitas para saber que tipo de patógeno, de cepa, está acometendo essas granjas. No caso, essa vacinação utilizando o método autógeno é mais eficaz porque ela trata diretamente no tipo de micro-organismo que está afetando essa granja. O esquema de vacinação é simples, são feitas nos leitões, a utilização de 2 doses. A primeira dose é com 7 dias de idade e a segunda quando é feito o desmame. E se tiver surto em leitões jovens, vacinar porcas gestantes de 4 a 2 semanas antes do parto, para promover assim, transmitir esses anticorpos para a sua progênie. Mas lembrando que esses anticorpos não duram a vida toda. Após o parto, de 1 semana a 2, esses anticorpos já não tem mais, e é necessário aplicar as 2 doses, como eu já tinha dito. E existe, uma curiosidade aqui, existe uma vacina de dose única, a Safezui Glaser One, feita pela Ouro Fino. Ela é feita com composição que contém 4 sorovantes dessa doença de Glaser. Temos a SV1, SV4 e SV5NT, que representa cerca de 97% dessas variantes que são encontradas no Brasil. Então é dose única, não precisa fazer outra, e esses animais já vão estar sendo imunizados. Vamos agora falando da prática de manejo. Você também faz a prevenção com medicamentos, mas também não adianta você fazer medicamentos se você não cuida do seu ambiente, das suas instalações, da temperatura ambiental. Então é bom você reduzir o risco de fatores dessas doenças, como evitar a mistura de lotes de suínos de idades diferentes, uniformizar a idade de desmame, controlar patógenos respiratórios secundários, e esses patógenos podem enfraquecer o sistema imunológico, permitindo que novas doenças surjam, e ter uma boa higiene rigorosa das instalações, né? É bem essencial para evitar a disseminação. Bom, entrando agora no outro tópico, notificação nacional e internacional. Pelas pesquisas que eu fiz, não é considerada uma doença para se ter uma notificação compulsória imediata quando se é identificado. Então, eu pesquisei e de acordo com a instrução normativa, a número 50 do mapa, o caso de Glaser não exige notificação imediata. Mas é claro que se faz necessário um monitoramento para o controle e prevenção dessa doença, né? Não é porque ela não é tão de risco assim, considerada de risco, como outras, como peste suína, mas você tem que ter um cuidado com ela. Já a notificação internacional, a OIE, a Organização Mundial da Saúde Animal, ela também não lista, né, como uma enfermidade notificada compulsoriamente, mas é que se faz, apesar disso, apesar da não obrigatoriedade, a doença merece atenção pelas perdas na produção e necessidade de manejo adequado. Agora vamos para o impacto no mercado interno e externo. O mercado interno, sabemos que como outras doenças, essa também não escapa do mesmo rumo, né? Então, se você tem essa doença, né, na sua granja, vai reduzir a sua produtividade, vai aumentar os seus custos e a qualidade do produto também vai ser comprometida. E visto que se você tem menos produção de animais, produção de peso desses animais debilitados,
vai reduzir a qualidade do seu produto e vai aumentar os custos com gastos com medicamentos. E com isso vai se ter uma pressão sobre os preços, né? Com a oferta reduzida, pode levar os preços domésticos. Já no mercado externo, com essa doença afetando as granjas, sem se ter um cuidado, a reputação sanitária do país pode ser comprometida e com isso pode se obter uma barreira comercial, ou seja, países importadores podem impor restrições, não vai comprar de você, vai deixar de comprar de você e comprar de outros. Isso é péssimo para o PIB do Brasil. E com isso pode ocorrer demanda de controle, ou seja, pressão para adotar medidas preventivas e controles mais robustos para garantir a qualidade dos produtos exportados. Então é isso. Países vão impor essas demandas visando a melhoria da nossa qualidade dos nossos produtos, porque eles não vão querer comprar uma carcaça com um pouco valor, uma carcaça de péssima qualidade, né? E quem perde somos nós. Bom, esse foi o meu trabalho, o nosso trabalho. Esse daqui está minhas referências. Espero que posso ter contribuído para aprendizado e conhecimento. Muito obrigado e tchau.